Toda manhã, às 6 horas em ponto, o Parque Ibirapuera começava a ganhar vida. Corredores, vendedores, pessoas passeando com cachorros. Entre todos eles, um sempre se destacava. Tomás Silva, com sua roupa esportiva impecável, fones de ouvido sem fio e um passo firme que não permitia interrupções. Fazia parte de sua rotina há anos, 38 anos. CEO de uma exitosa empresa de tecnologia ambiental, com mais dinheiro do que sabia gastar e menos vínculos do que estava disposto a admitir. Seu mundo era eficiente, silencioso e meticulosamente controlado. O que não se encaixava nesse mundo era a pequena figura que via há uns dias no mesmo banco embaixo da mesma árvore. Uma menina talvez de 7 anos, envolvida num casaco sujo que ficava grande demais, dormia abraçada a um ursinho de pelúcia desbotado. Não pedia dinheiro, não incomodava ninguém, simplesmente estava ali, invisível para todos, menos para Tomás. No início, a ignorou. Pensou que certamente algum adulto estava por perto, que seria passageiro. Mas cada dia que passava, a menina continuava no mesmo lugar, na mesma posição, com o mesmo silêncio. E algo naquilo começou a incomodá-lo. Uma manhã, justo quando passou na frente dela, escutou um murmúrio. Era apenas um canto, como uma cantiga de ninar, que parecia fora de lugar, naquele ambiente frio. Parou. Não era possível. Aquela melodia era idêntica à que Valéria, sua irmã, cantava quando era jovem. A mesma que murmurava enquanto acariciava a barriga antes de desaparecer sem deixar rastro 7 anos atrás. Tomás não se moveu. Olhou a menina com mais atenção. O rosto sujo, os lábios rachados pelo frio, os olhos fechados, o ursinho apertado contra o peito. Deu um passo em direção a ela, depois outro. Agachou na altura dela. "Você está sozinha?" perguntou com voz baixa. A menina apenas abriu os olhos. Não se assustou. Olhou para ele como se o conhecesse de algum lugar distante. "Minha mãe disse que voltaria", sussurrou, e fechou os olhos novamente. Tomás sentiu um nó no estômago. Quis dizer algo mais, mas não soube como. Não era um homem que soubesse falar com crianças, tampouco com adultos, na verdade. Levantou-se e se afastou, embora sua mente já não estivesse mais no treino. Naquela mesma tarde, enquanto estava em seu escritório de vidro no 17º andar, com vista panorâmica da cidade, não conseguia se concentrar. Os gráficos de rendimento, as ligações, os e-mails, tudo lhe parecia absurdo comparado àquela imagem. Uma menina dormindo sozinha num banco cantando a canção de sua irmã desaparecida. "Senhor Silva", disse sua assistente pelo intercomunicador. "A reunião com os investidores começa em 10 minutos. "Cancele", respondeu ele sem pensar. "Reagende para a próxima semana." O silêncio do outro lado do intercomunicador foi longo. "Está tudo bem, senhor?" Tomás não respondeu. Já havia tomado uma decisão. Não sabia o que ia fazer com aquela menina. Não sabia se estava imaginando coisas, mas algo em seu interior, algo que levava anos adormecido, havia despertado e não podia ignorá-lo. Ao sair do prédio, viu seu reflexo nas portas de vidro, elegante, perfeito, vazio. Enquanto descia as escadas em direção ao estacionamento, uma ideia começou a se formar lentamente em sua mente. Não era um plano, não era uma solução. Era uma pergunta que não o largava. E se não fosse coincidência? Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, não dormiu. O primeiro encontro. Tomás chegou ao parque antes do sol nascer. A cidade apenas despertava e o ar da manhã estava úmido e frio. Caminhou sem pressa, com as mãos nos bolsos e o coração acelerado, embora não admitisse. Ao se aproximar do banco, a viu outra vez. A menina estava na mesma posição, com o corpo encolhido, o casaco cobrindo até a cabeça e o ursinho apertado contra o peito. Parou a alguns passos, sem saber o que fazer. Por um momento pensou em ir embora, mas então a menina levantou ligeiramente a cabeça. Não disse nada, só o olhou. "Oi", disse Tomás, mais suave que no dia anterior. "Como você se chama?" A menina baixou a vista.
Alma, respondeu quase sem mover os lábios. Tomás assentiu devagar. Sentou-se na ponta do banco, deixando espaço entre eles. Não queria assustá-la. Quantos anos você tem, Alma? Ela não respondeu, apenas abraçou mais forte seu ursinho. Onde está sua mãe? Perguntou, já sabendo a resposta. Me disse que voltaria, que esperasse aqui, murmurou Alma com a voz trêmula. Disse que não demoraria. Tomás engoliu seco. Queria acreditar que a mãe voltaria, mas em seu interior sabia que não era assim. Aquela menina estava sozinha. E seu pai? Alma negou com a cabeça. Silêncio. Tirou uma barra de cereal do bolso. Ofereceu a ela. Alma o olhou. Hesitou um momento e a pegou com mãos pequenas e sujas. Abriu com cuidado e começou a comê-la em mordidas lentas, como se tivesse medo de que acabasse. Tomás a observou em silêncio. O rosto de Alma era pálido e tinha olheiras profundas para sua idade. Havia algo em seus olhos que o desarmava, uma mistura de resignação e esperança que lhe resultava insuportavelmente familiar. Você já foi à escola alguma vez? Perguntou. Minha mãe me ensinava em casa, respondeu ainda mastigando. Sabe onde sua mãe mora? Não. E algum parente? Tem tios, avós? Alma encolheu os ombros. Tomás se recostou um pouco para trás e olhou o céu que começava a se tingir de laranja. Por um momento pensou em ligar para a polícia ou para os serviços sociais, mas algo nele resistia. Aquela menina não precisava ser levada por estranhos. Precisava de compreensão, um rosto conhecido, alguém que não desaparecesse. Quer vir comigo tomar café da manhã? Perguntou com cuidado. Alma o olhou com desconfiança. Não vou com estranhos. Tomás esboçou um pequeno sorriso. Você tem razão, eu sou Tomás, trabalho aqui perto. Todos os dias corro por este parque. E você, não sei porquê, mas quando te ouvi cantar outro dia, me lembrei de alguém que foi muito importante para mim. Alma baixou a vista outra vez. Minha canção. Sim, essa canção me lembra da minha irmã quando éramos crianças. Ela não respondeu, mas seus dedos brincaram com a borda do colar que usava no pescoço. Era um pequeno coração de metal gasto. Sua mãe te deu isso? Perguntou Tomás. Alma assentiu. Ele o observou com mais atenção. Era igual ao que sua irmã Valéria costumava usar. Igual. O mesmo desenho, o mesmo desgaste. Um arrepio percorreu suas costas. Como se chama sua mãe, Alma? A menina pensou por um segundo. Valéria, respondeu. O mundo de Tomás parou. Valéria. Não podia ser coincidência. Tomás não respondeu. Ficou imóvel, como se seu corpo tivesse se desconectado do mundo por um momento. A menina o olhava com curiosidade, sem entender a reação que havia provocado. Você está bem? Perguntou Alma com a voz suave. Ele piscou e tentou disfarçar o impacto. Respirou fundo, passou uma mão pelo rosto e murmurou. Sim, só me surpreendeu esse nome. A mente de Tomás estava desordenada. Valéria. Não ouvia esse nome há anos. Havia evitado dizê-lo, até mesmo pensar nele. Lembrar dela era doloroso demais. Seu desaparecimento havia sido uma ferida que nunca cicatrizou completamente. A polícia não encontrou rastros. Não houve ligações, nem pistas, nem despedidas. Apenas um bilhete confuso. E depois, o silêncio. Voltou-se para a Alma, tentando não projetar sua ansiedade. Você lembra seu sobrenome, Alma? Ela negou com a cabeça. Minha mãe me chamava de Alma e me contava histórias antes de dormir, mas depois já não. Tomás tentou manter a calma. Não queria assustá-la, mas se fosse verdade, se essa menina fosse realmente filha de Valéria, precisava de respostas. E não podia obtê-las apenas com perguntas num banco de parque. Tirou o celular e escreveu uma mensagem rápida para Lúcia Mendes, sua amiga de confiança e assistente social. Lúcia, preciso que você veja algo urgente. É sobre uma menina no Parque Ibirapuera. Pode vir agora? Guardou o celular no bolso e se virou para a Alma. Gostaria de dar uma volta pequenininha até um lugar onde possa ficar quentinha e comer comida de verdade? Não vou te obrigar, só se você quiser. Alma hesitou. Olhou para ele com os olhos entreabertos, medindo sua sinceridade. Depois assentiu devagar. Mas só se eu puder levar Ursinho.
Claro, respondeu Tomás. Caminharam juntos até seu carro. Embora no início mantivesse distância, Alma se aproximou, como se o simples fato de ter companhia lhe devolvesse algo que havia perdido há muito tempo. A descoberta Lúcia já os esperava na frente de uma cafeteria pequena na Vila Madalena, não muito longe. Usava uma echarpe azul, cabelo preso e um olhar cheio de perguntas. "O que está acontecendo, Tomás?" disse se aproximando. "É ela", respondeu em voz baixa, afastando-a alguns passos para que Alma não ouvisse. "Chama-se Alma e diz que sua mãe se chama Valéria." Lúcia o olhou como se acabasse de dizer que havia visto um fantasma. "Valéria, sua irmã?" "Sim. E não é só o nome. Tem um colar igual ao dela e canta a canção que Valéria sempre usava para dormir." Lúcia respirou fundo, tentando processar tudo. "Precisamos descobrir se é verdade. Primeiro verificar se há registros dessa menina. Depois, bem, ver o que fazemos." Ambos olharam para a mesa onde Alma comia com as mãos, como se não fizesse isso há dias. Seu ursinho estava junto dela sobre a mesa, vigilante. "E se for coincidência?" perguntou Lúcia, tentando colocar os pés no chão. "Não sei, mas se não fizer nada e for ela, não poderia me perdoar." Lúcia assentiu. "Vamos investigar, mas com cuidado. Se ela esteve sozinha tanto tempo, é porque algo muito grave aconteceu." Tomás a olhou fixamente. "E se minha irmã ainda estiver viva, eu vou encontrá-la." Os dias seguintes foram uma mistura de incerteza e silêncios. Tomás tentava seguir com sua rotina, mas nada mais parecia igual. Sua mente estava presa àquela menina, às suas palavras, aquele nome que havia revolvido todo o seu passado. Toda vez que fechava os olhos, via Valéria grávida de 7 meses, cantarolando a mesma canção que agora saía dos lábios de Alma. Lúcia, enquanto isso, havia começado a se mexer. Consultou bancos de dados, falou com contatos no DIF e revisou arquivos de menores desaparecidos ou sem registro. Nada. Não havia informação sobre Alma, nenhuma certidão de nascimento, nenhum ingresso em abrigos. Era como se não existisse no sistema. "Não entendo", disse para Tomás numa ligação. "Uma menina dessa idade não pode passar despercebida tanto tempo sem que ninguém diga nada." "E se nunca foi registrada?" perguntou ele. "E se Valéria a teve enquanto fugia?" Lúcia ficou em silêncio. Essa possibilidade estava se tornando cada vez mais real. Enquanto isso, Tomás passava todas as manhãs pelo parque com a esperança de ver Alma outra vez. Sentava-se no mesmo banco, levava algo para ela comer, fazia perguntas com paciência, nunca a pressionava. E embora ela continuasse reservada, já não o olhava com desconfiança. Até sorria de vez em quando. Mas uma manhã, ao chegar, o banco estava vazio. Tomás achou que talvez tivesse chegado cedo demais. Caminhou por todo o parque, perguntou aos garis, aos que vendiam café. Ninguém a havia visto nem naquela manhã nem na anterior. Seu coração acelerou. Percorreu hospitais, abrigos, delegacias. Nada. Voltou ao parque ao anoitecer, esperando vê-la retornar. Não aconteceu. Nem no dia seguinte, nem no outro. "E se a levaram?" perguntou desesperado para Lúcia. "É possível", disse ela, ou talvez se assustou. "Lembre que viveu na rua, não deve confiar em ninguém." Mas estava começando a confiar em mim. Me falava, me sorria, me disse seu nome. Lúcia tentou acalmá-lo, mas também estava preocupada. Era uma menina pequena, frágil, invisível para o sistema e para o mundo. 3 dias depois, quando Tomás já se preparava para aceitar que a havia perdido, seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Você é o senhor que conversava com Alma no parque?" disse uma voz feminina áspera. "Quem está falando?" "Sou Rosa. Moro perto do parque. A menina veio na minha porta ontem à noite. Estava doente, tremendo. Disse que só confiava no senhor. Me deu esse número." Tomás sentiu o peito se desinflar. Não fez mais perguntas. Pegou o carro e dirigiu como se cada semáforo fosse uma eternidade. A doença. A casa era modesta. Uma porta de madeira velha com uma lâmpada pendurada. Rosa o esperava na entrada com os braços cruzados. "Está lá dentro. Tem febre. Não comeu quase nada. Me disse que o senhor era seu amigo, que cuidava dela." Tomás entrou.
Alma estava deitada num sofá coberta com uma manta velha. Tinha os olhos fechados, o rosto pálido e o ursinho entre as mãos. Aproximou-se devagar, emocionado. Alma, sou eu. Estou aqui. Ela abriu os olhos ligeiramente, olhou para ele e sorriu debilmente. Sabia que você viria. Tomás não se moveu. Ficou ajoelhado junto ao sofá com o olhar fixo naqueles olhos pequenos que mal conseguiam se manter abertos. Acariciou com cuidado o cabelo de Alma, tentando não se quebrar. A menina tremia. Sua respiração era fraca e o calor que seu corpo desprendia não deixava dúvidas. Tinha febre alta. Temos que levá-la a um hospital, disse, se levantando de repente. Já tentei, respondeu Rosa da porta, mas como não tem documentos, não quiseram interná-la. Só deram paracetamol e disseram que não podiam fazer mais se não houvesse um responsável legal. Tomás cerrou os punhos. Não entendia como era possível que uma menina doente fosse tratada como um processo pendente. Pegou o celular e ligou para Lúcia. Onde você está? A encontrei. Tem febre. O hospital não quer recebê-la sem documentos. Preciso que me ajude agora. Lúcia não fez perguntas. Em menos de uma hora já estava na casa de Rosa, com um expediente provisório debaixo do braço e toda a determinação no rosto. Tomás, me escute bem, disse pegando-o pelo braço. Há uma opção. Podemos pedir uma medida de proteção urgente. Te nomeiam guardião provisório enquanto se resolve sua situação legal, mas preciso que esteja completamente seguro. Isso não é algo simbólico. Terá que responder por ela diante das autoridades. Não há nada para pensar, respondeu sem hesitar. Faça isso. Enquanto Lúcia fazia as ligações e preenchia os formulários, Tomás levou Alma no colo até seu carro. Ela apoiou a cabeça em seu peito sem dizer uma palavra. Já não tinha forças. Ao chegar ao hospital sírio-libanês, que Lúcia conseguiu através de seus contatos, o receberam sem obstáculos. A ele o trataram como responsável. A ela como uma menina que merecia atenção urgente. Alma foi internada imediatamente. Infecção respiratória severa, desnutrição e desidratação. O médico foi claro. Se não a tivessem trazido naquela noite, talvez não tivesse acordado. A busca pela verdade. Tomás passou a noite numa cadeira junto à cama dela sem dormir. Observava cada movimento, cada respiração, cada gesto de dor. E enquanto o fazia, lembrava de Valéria, seu riso, suas histórias, o dia que lhe mostrou o pequeno colar em forma de coração que havia comprado para seu bebê. Lembrava de tudo com tanta claridade que custava acreditar que haviam passado 7 anos desde seu desaparecimento. Quando amanheceu, Alma continuava dormindo. Lúcia entrou com uma bandeja de café e um envelope de documentos. Já está feito, disse com voz suave. Você é seu guardião provisório. Assinou ontem à noite, lembra? Tomás assentiu. Não havia dormido nem um minuto, mas não se sentia cansado. Sentia outra coisa, um peso novo, uma responsabilidade que não podia nem queria soltar. E agora o que segue? Lúcia suspirou. Agora há que encontrar a mãe, Valéria. Tomás desviou o olhar para a menina. Se ela ainda estiver viva, tem que saber que sua filha está aqui, que a esperou todo esse tempo. Lúcia o olhou com um dejo de tristeza. E se não estiver, você tem que estar pronto para ser mais que um guardião temporário. Tomás não respondeu. Apenas voltou a se sentar junto à Alma, pegou sua mão com cuidado e murmurou. Não penso ir embora, pequena. Não desta vez. Alma passou os dias seguintes no hospital, conectada ao soro e com antibióticos fortes. Não falava muito, mas toda vez que Tomás entrava no quarto, seus olhos se iluminavam um pouco. Ele a visitava todos os dias sem falta. Levava livros com desenhos, biscoitos macios e até uma escova nova para seu cabelo embaraçado. Embora a menina mal falasse, sua presença o tranquilizava e cada pequeno gesto de confiança era como um prêmio silencioso. Uma tarde, enquanto a ajudava a se pentear, notou que o colar em seu pescoço estava solto. Posso ver? Perguntou. Alma assentiu. Ele o pegou com cuidado. Era um coração de metal gasto pelo tempo com uma pequena rachadura numa lateral. Na parte de trás,
quase invisível, havia uma gravação. Bebê vs. Tomás sentiu um arrepio. Sabia o que significava. Sua mãe te deu isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, disse Alma. Me colocou antes de ir embora. Disse para cuidar muito bem que era da família. Tomás engoliu seco. Cada vez restavam menos dúvidas. Precisava de provas, fatos, mas algo em seu coração já sabia. Naquela mesma noite voltou para casa e foi direto ao sótão. Ali, entre caixas velhas e pastas empoeiradas, encontrou uma foto. Era Valéria grávida, sorrindo com uma mão sobre o ventre. Pendurado no pescoço, o mesmo colar. A investigação. No dia seguinte, levou a foto para Lúcia. Isso serve como prova. Lúcia a observou detidamente. Não é uma prova legal, mas é uma pista muito forte. Há outra coisa que posso tentar. Pegou o celular e discou um número. Vou falar com Clara. Ela era vizinha de sua irmã antes de desaparecer. Talvez saiba algo que nos ajude. 2 dias depois, estavam sentados na frente de uma mulher mais velha, de cabelo grisalho e olhar cansado. Clara os recebeu com desconfiança, mas ao ver a foto de Valéria, sua expressão mudou. Lembro dela. Era boa menina, sempre andava cantando. Dizia que o bebê se chamaria Alma, como a avó. Tomás se tensionou. Alma, sim. Também dizia que tinha medo, que o pai do bebê era um homem violento, que ia embora para longe para proteger a filha. Lúcia anotava tudo rapidamente. Tomás só pensava no rosto da menina na cama do hospital. Sabe para onde foi ou se alguém a ajudou? Não. Uma manhã já não estava. Só deixou uma caixa com roupa de bebê e um caderno de cantigas. Cantigas? Perguntou Tomás. Sim, de ninar, como aquela que ela sempre cantava. Dorme, minha menina, que o sol já se vai. Tomás fechou os olhos. Era a mesma que ouviu de Alma naquela primeira manhã no parque. Preciso encontrá-la, disse com a voz quebrada. Se ainda estiver viva, tenho que saber. Clara pegou sua mão com suavidade. Se essa menina é filha dela, então sua irmã fez tudo o que pôde para protegê-la. Agora é sua vez. Naquela noite, Tomás voltou ao hospital. Alma dormia abraçada ao ursinho. Sentou-se junto a ela, acariciou sua testa e sussurrou. Vou te encontrar, Valéria. Prometo. O detetive Tomás não perdeu tempo. Na manhã seguinte, contratou um investigador particular. Era um homem discreto, de poucas palavras e olhar penetrante. Chamava-se Ernesto Ávila. E embora seu escritório não inspirasse confiança no início, Lúcia lhe assegurou que era dos melhores quando se tratava de buscar pessoas desaparecidas. Preciso saber se minha irmã está viva, disse Tomás entregando a foto de Valéria com o colar. E se alguma vez registrou uma menina chamada Alma. Ernesto examinou a imagem com atenção. Depois, olhou para Tomás. Há quanto tempo não sabe dela? 7 anos. Desapareceu sem deixar rastro, mas encontrei essa menina. Chama-se Alma, não tem documentos. Diz que sua mãe se chama Valéria e usa este colar. É idêntico. O investigador assentiu lentamente. Posso rastrear hospitais, clínicas rurais, registros de nomes parecidos, endereços antigos, mas preciso de tempo e paciência. Tenha tudo o que precisar, mas a encontre. Enquanto Ernesto começava seu trabalho, Tomás voltou ao hospital. Alma já estava melhor. Havia recuperado a cor da pele e até sorria um pouco mais. Embora não falasse muito, sua linguagem corporal havia mudado. Quando Tomás entrava no quarto, ela o recebia com uma expressão tranquila, sem medo. Naquela tarde, enquanto lia um conto para ela, Alma o interrompeu. Você tinha uma irmã? Tomás baixou o livro e a olhou. Sim, chamava-se Valéria. Ela foi embora também? Sim, desapareceu quando eu era mais jovem, mas estou procurando por ela. Alma assentiu e abraçou seu ursinho. Minha mãe chorava de noite. Eu ouvia do outro quarto. Às vezes dizia seu nome. Tomás sentiu como o coração parou por um segundo. Meu nome? Sim, dizia Tomás. Me desculpe. Muitas vezes. Não soube o que dizer. Não entendia por que sua irmã pediria perdão, o que havia feito ou deixado de fazer. Horas depois, quando Alma dormia,
Lúcia chegou com notícias. Ernesto encontrou algo. O quê? Uma mulher deu entrada numa clínica rural há 6 anos com ferimentos graves por uma queda. Usou um nome falso, mas o registro médico coincide com a descrição de Valéria. Ficou internada várias semanas e depois foi embora sem deixar endereço. Mas antes de partir, deixou um bilhete com um nome. Alma. Tomás se apoiou na parede. Era demais. Onde foi isso? Num povoado chamado Santa Rosa. Fica a 5 horas daqui. Vou ir, disse ele sem hesitar. Ernesto já está lá. Vai seguir o rastro. Se essa mulher era sua irmã, talvez tenha deixado mais pistas. No dia seguinte, Tomás recebeu uma ligação de Ernesto. Senhor Silva, a encontrei. Está viva? Sim, vive numa cabana afastada do povoado com outro nome. Tem medo. Não confia em ninguém, mas a reconheci. É ela. Tomás sentiu um nó no estômago. Sabe que Alma está viva? Não. Acredita que sua filha morreu quando foi hospitalizada. Ninguém lhe deu informação e não pôde voltar para procurá-la. Quero vê-la, disse Tomás. Não será fácil. Está muito machucada emocionalmente. Mas se o senhor for, talvez escute. O reencontro. A viagem para Santa Rosa foi silenciosa. Tomás dirigia sem música, com as janelas fechadas e os pensamentos girando como uma tempestade. Cada quilômetro que avançava o aproximava de uma verdade que havia temido durante anos. Valéria estava viva e não o havia procurado, não havia ligado, não havia dado sinais. Parte dele queria respostas, outra parte só queria abraçá-la. O caminho para a cabana era de terra, cercado por árvores secas e campos esquecidos. Quando finalmente chegou, viu uma construção pequena, quase escondida entre a vegetação. Ernesto o esperava ao lado do portão improvisado, feito com tábuas desiguais. Está lá dentro, disse em voz baixa. Sabe que você vem, mas não quis sair. Só pede que não a pressione. Tomás assentiu. Caminhou com passo lento, respirando fundo. Abriu a porta sem bater. O interior era escuro, com móveis velhos, um fogão a lenha apagado e cheiro de umidade. Num canto, sentada numa cadeira, estava Valéria. Estava irreconhecível. O cabelo longo, mal cuidado, a pele pálida com marcas visíveis, olheiras profundas. Mas seus olhos eram os mesmos. Tristes, mas vivos. Oi, Tomás, disse quase inaudível. Ele não conseguiu responder. Ficou ali parado sem saber se aproximar ou não. Pensei que nunca mais fosse me ver, acrescentou ela baixando o olhar. Pensei que você estava morta, conseguiu dizer finalmente. Te procurei durante anos. Me culpei por não ter feito mais, por não ter sabido. Valéria respirou fundo, contendo as lágrimas. Tinha medo. O pai de Alma era perigoso. Me seguia, me batia. Quando decidi escapar, você me ajudou sem saber a verdade. Esse dinheiro que te pedi foi para fugir, mas nunca pude te contar o que estava acontecendo. Tinha vergonha. Tomás a olhou com o coração apertado. As peças começavam a se encaixar. Por que não me ligou depois? Por que me deixou acreditar que tinha desaparecido sem razão? Porque quase morri, Tomás, sussurrou ela. Caí de um barranco fugindo dele. Fiquei semanas em coma. Quando acordei, não sabia onde estava a Alma. Me disseram que não havia dado entrada com nenhum adulto, que não sabiam de nenhuma menina. Pensei que estava morta, que a havia perdido. A voz de Valéria se quebrou. Cobriu o rosto com as mãos. Vivi com essa culpa cada dia. Não podia voltar. Não podia te olhar nos olhos nem olhar o mundo. Perdi tudo o que me restava. Tomás se aproximou com lágrimas contidas. Ajoelhou-se na frente dela. Alma está viva, Valéria. Ela levantou a cabeça de repente. O que disse? Está viva. A encontrei há umas semanas num parque dormindo num banco com o ursinho que você deu. Tem seu colar, sua voz, sua canção e ainda te espera cada dia. Valéria ficou paralisada. As lágrimas começaram a cair sem controle. Seu corpo tremia. Não pode ser. Onde está? Num hospital.
Esteve muito doente, mas já está melhor. Está sob meus cuidados. É forte como você. Valéria tampou a boca soluçando. Por um momento, parecia que não conseguia respirar. Não sei se posso vê-la, disse tremendo. Não sei se vai me perdoar. Não sei se posso suportar olhá-la nos olhos. Tomás segurou suas mãos. Não se trata de perdão, Valéria. Se trata de amor. Ela ainda te espera. E naquele instante, pela primeira vez em anos, Valéria se permitiu acreditar que talvez ainda não fosse tarde demais. O retorno. O sol começava a se esconder quando Tomás voltou para São Paulo, dirigindo em silêncio, com o coração revirado e os olhos ainda carregados das lágrimas que havia compartilhado com sua irmã. Valéria não havia aceitado voltar com ele. Ainda não. Despediram-se com um abraço longo, doloroso, cheio do não dito. Prometeu pensar no que ele havia dito, mas seu rosto continuava marcado pelo medo e pela vergonha. Antes de partir, ela lhe entregou uma mochila velha, desgastada pelo tempo. Não disse nada, só a colocou em suas mãos e disse: isso era dela. Tomás a colocou no banco do passageiro sem revisar, abalado demais para enfrentar o que podia conter. Naquela noite de volta em casa, esperou que Alma adormecesse. A menina já havia recebido alta e descansava num quarto improvisado com uma cama pequena, lençóis limpos e seu ursinho nos braços. Desde que saiu do hospital estava mais tranquila, embora continuasse sem falar muito. Mas havia algo novo em seu olhar, como se seu coração começasse pouco a pouco a sentir que estava em segurança. Quando a casa ficou em silêncio, Tomás abriu a mochila. Dentro havia roupas pequenas, gastas, mas cuidadosamente dobradas. Um par de desenhos infantis feitos com giz de cera, onde uma mulher e uma menina se davam as mãos sob um céu azul. E no fundo, amassada e amarelada, encontrou uma folha de caderno com uma caligrafia que reconheceu imediatamente. Era uma carta. Alma, minha menina linda, se está lendo isso é porque algo deu errado. Quero que saiba que nunca quis te deixar. Se não estou com você é porque fiz tudo o que pude para te proteger. Porque preferi que me odiasse por não voltar a que ele te machucasse. Você é minha vida. Não importa o que aconteça. Sempre vou te amar. Volte ao banco do parque. Ali te encontrarei, prometo. Mamãe. Tomás leu a carta várias vezes com os olhos embaçados. A letra trêmula de Valéria, as palavras cheias de culpa, de amor, de desespero. Tudo fazia sentido. Agora, a promessa que Alma repetia cada vez que falava de sua mãe não era imaginação. Era real. A promessa estava escrita. Era sua âncora. Entrou com cuidado no quarto de Alma. A menina dormia profundamente, com uma das mãos apertando o colar. Tomás se sentou na beira da cama e acariciou seu cabelo. Ela não te esqueceu, Alma. Só teve medo. Mas te procurou como eu te procurei e a ela. E você nos encontrou aos dois. Alma não acordou, mas mexeu os lábios como se sonhasse. Tomás deixou a carta dobrada sobre a mesinha junto à cama. Na manhã seguinte, Alma a encontrou. Não disse nada, só a leu em silêncio uma e outra vez. Ao terminar, ficou olhando pela janela durante muito tempo. Finalmente se virou para Tomás, que a observava da porta. Ela escreveu isso? Sim, guardou para você. Sempre pensou em voltar. Alma abraçou a carta contra o peito e murmurou. Eu sabia que não tinha me esquecido. Sabia que ia voltar. E pela primeira vez chorou. Não de medo nem tristeza, mas de alívio. A preparação. Os dias que se seguiram foram diferentes. Alma já não parecia tão defensiva. Caminhava pela casa com passos suaves, mas sem medo. Começou a ajudar em pequenas coisas. Dobrava sua roupa, organizava seus lápis de cor, punha à mesa sem que ninguém pedisse. Não falava muito, mas notava-se que estava mais presente, mais conectada. Tomás tentava não pressioná-la. Sabia que qualquer movimento brusco, qualquer palavra maldita, podia fechá-la outra vez. Assim avançavam passo a passo. Tomavam café juntos, ele lia histórias de noite, a levava ao parque nas tardes. E Alma, embora ainda não dissesse em voz alta,
Começava a sentir que aquele lugar era mais que uma casa. Era um refúgio. Uma tarde, enquanto brincavam com quebra-cabeças no chão da sala, ela levantou a voz. Mamãe sabe que estou aqui? Tomás a olhou com cuidado. Sim, contei tudo. E você está bem que a espera? Tomás respirou fundo. Essa pergunta o perseguia desde que voltou de Santa Rosa. Ela quer te ver, mas tem medo. Medo de mim? Não. Medo de não saber como te olhar nos olhos depois de tanto tempo. Alma baixou a cabeça, ficou em silêncio. Depois disse algo que Tomás não esperava. Eu também tenho medo. De quê? De que me veja e não goste de mim. A frase partiu seu coração. Isso não vai acontecer, Alma. Ela te ama mais do que pode imaginar. Te deixou porque acreditou que era o melhor para te proteger, mas nunca deixou de te amar. A menina assentiu sem olhá-lo. Continuou encaixando peças com mãos trêmulas. Naquela noite, Tomás escreveu para Valéria. Contou como Alma havia lido a carta, que não havia raiva em seus olhos, só espera. Que perguntava por ela todos os dias, mas sem exigir nada. Só com esse silêncio que pesa mais que palavras. Valéria não respondeu imediatamente. Demorou 3 dias. Quando o fez, sua mensagem foi curta. Não sei se estou pronta, mas quero vê-la, mesmo que seja de longe. Tomás pensou bem. Não disse nada à Alma caso Valéria desistisse. Organizou o encontro com cuidado, sem pressão. Escolheu o parque, o mesmo banco, a mesma hora em que a havia visto pela primeira vez. Disse à Alma que iriam passear. Ela aceitou sem suspeitar de nada. Quando chegaram, o parque tinha o murmúrio típico da tarde. Crianças brincando, casais passeando, vendedores ambulantes. Tomás comprou sorvetes e se sentaram em seu banco. Lembra deste lugar? Perguntou. Aqui eu dormia com o ursinho, todas as noites, respondeu ela, como se falasse de outra vida. E então, do outro lado do parque, Valéria apareceu. Caminhava devagar, com um boné cobrindo o rosto, os braços tensos dos lados. Parou a alguns metros, o suficiente para ver sua filha sem ser vista. Tomás não disse nada à Alma, só a deixou tomar sorvete tranquila. Mas Alma sentiu algo. Levantou o olhar. Seus olhos se cruzaram por um segundo com os de Valéria. Não a reconheceu, não completamente, mas algo em seu corpo se arrepiou. Quem é aquela senhora? Perguntou. Tomás baixou o olhar. Alguém que te ama muito, mas ainda não sabe como te dizer. O primeiro passo. Depois desse breve instante no parque, Valéria desapareceu entre as pessoas como uma sombra. Tomás não a viu partir, mas sabia que não havia ido embora por covardia. Só precisava de mais tempo. Havia tentado, e embora não tivesse se aproximado da filha, pelo menos a tinha visto. E isso era um primeiro passo. Alma não voltou a perguntar pela mulher do parque. Não insistiu, não pressionou, mas desde aquele dia ficou mais calada. Dormia menos, e quando dormia acordava com os olhos inchados. Já não mencionava sua mãe com esperança, mas tampouco com raiva. Simplesmente guardava silêncio. Um silêncio denso, cheio de coisas que não sabia como expressar. Tomás notou imediatamente. Tentou levá-la para passear, cozinhar coisas novas, ler histórias diferentes. Nada parecia animá-la. Uma noite, enquanto lavavam os pratos juntos, Alma deixou cair uma xícara. O som do vidro se quebrando foi como uma explosão no meio do silêncio. Ela ficou quieta, olhando os pedaços no chão. Desculpe, disse. Não tem problema, Alma, respondeu Tomás, agachando-se para recolher os fragmentos. Mas ao ver que ela não se movia, levantou a vista e a encontrou com os olhos cheios de lágrimas, apertando os punhos. Ela me viu, não foi? Tomás ficou gelado. Não esperava que ela soubesse com tanta certeza. Sim, respondeu com suavidade. Esteve ali. Te olhou de longe, mas não conseguiu se aproximar. Por quê? Porque tem medo. Porque acha que te falhou. Porque não sabe se você vai perdoá-la. Alma se sentou no chão junto aos pedaços quebrados. Tomás deixou os cacos da xícara no lixo e se ajoelhou ao lado dela. Eu estava esperando, sussurrou. Cada noite no banco. Não queria ir embora porque ela me disse que voltaria.
Prometeu. E quando finalmente me viu, não veio. Tomás a abraçou forte. Ela se agarrou ao seu peito como se quisesse desaparecer dentro dele. Não precisa entender agora, Alma. Só precisa sentir o que precisa. Pode se zangar, chorar, gritar se quiser. Eu não vou embora. Você também vai me deixar? Nunca, respondeu sem hesitar. Estou aqui e vou ficar mesmo quando não souber como ajudar. Naquela noite, Alma adormeceu no sofá com o cobertor até o pescoço e o ursinho de pelúcia nos braços. Tomás se sentou ao lado dela em silêncio. Havia aprendido que algumas feridas não se curam com palavras bonitas nem promessas, só com presença, constância, amor silencioso. Na manhã seguinte, quando acordou, Alma não mencionou mais sua mãe. Ajudou a preparar o café, escovou o cabelo sozinha e até riu suavemente quando Tomás queimou uma torrada. Mas seus olhos continuavam tristes. Do lado de fora, o dia amanheceu nublado. Do lado de dentro, o ar se sentia um pouco mais leve, embora a dor não tivesse ido embora. Só havia encontrado um cantinho mais confortável onde ficar. E Alma, com seu silêncio, começou a construir algo novo, não sobre o esquecimento, mas sobre a espera. A carta de Alma. O domingo à tarde, enquanto Tomás organizava alguns documentos em seu escritório, Alma entrou em seu quarto com passos lentos. Não dizia nada, mas segurava algo entre as mãos. Era a folha amassada, dobrada em 4, que havia lido tantas vezes, a carta de sua mãe. Posso te fazer uma pergunta? Disse quase inaudível. Tomás deixou o que estava fazendo e se virou para ela. Claro, Alma. O que quiser. Ela se aproximou com o olhar baixo. Por que me deixou uma carta e não veio me procurar? Tomás se tomou um segundo antes de responder. Porque achou que havia falhado, que não merecia te ver. Mas prometo que te procurou do jeito dela, só que a vida não facilitou. Esteve muito doente. Perdeu muitas coisas, mas nunca deixou de pensar em você. Alma apertou o papel entre os dedos. Você a viu? Sim. Conversou com ela? Sim. Me contou tudo o que aconteceu. Me deu esta carta. Disse que guardou para você, porque pensou que algum dia voltaria por você. Alma se sentou na cama em silêncio. Depois, olhando o papel, disse: Quero escrever uma carta para ela também. Tomás sorriu com ternura. Me parece uma boa ideia. Procurou uma folha em branco e uma caneta. Alma se instalou na mesa da sala, apoiou os cotovelos e ficou olhando o papel por muito tempo antes de começar. Não pediu ajuda, não perguntou o que escrever. Só escreveu com calma, com pausas, apagando algumas palavras e voltando a escrever outras. Quando terminou, dobrou a folha e a entregou a Tomás. Pode dar para ela? Ele assentiu. Quer que eu leia? Alma negou com a cabeça. É para ela. Só para ela. Tomás guardou a carta num envelope e a colocou no paletó sem fazer perguntas. Naquela mesma noite escreveu para Valéria. Alma te escreveu. Não li. Diz que é para você. Se estiver pronta para receber, me diga como posso fazer chegar. Passaram 2 dias sem resposta. Depois de manhã, recebeu uma mensagem. Deixe embaixo do banco do parque. Voltarei para pegá-la. Assim fez. Naquela mesma tarde, sem que Alma soubesse, foi ao parque e deixou o envelope dentro de um saquinho plástico escondido embaixo do banco onde ela havia dormido tantas noites. Não havia ninguém observando, ou pelo menos foi o que pensou. Na manhã seguinte, Alma saiu do quarto mais cedo que o normal. Sentou-se para tomar café e, pela primeira vez, falou sem que ele a empurrasse. Já deu para ela? Tomás a olhou surpreso. Como soube? Porque você não sabe mentir, respondeu ela sem levantar a vista. E porque ontem à noite sonhei com ela. Tomás sorriu. E o que sonhou? Que lia minha carta e que chorava. Por que chorava? Porque sentia minha falta e porque percebeu que eu não a odiava. Naquele dia, Alma voltou a sorrir um pouco mais. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque finalmente alguém a havia escutado. E do outro lado da cidade, em algum cantinho discreto do parque, Valéria, com as mãos trêmulas,
Desdobrava uma folha escrita com letras tortas, mas firmes. Lia sob a sombra da árvore, onde uma vez deixou sua filha, e chorava, como no sonho de Alma. O outono das decisões. O outono começava a pintar as ruas de São Paulo com tons ocres e laranjas. As folhas secas rangiam sob os sapatos de Tomás e Alma, enquanto caminhavam de volta do mercado. Era uma rotina nova, quase doméstica, que se havia formado em silêncio. Compravam pão, frutas e, às vezes, um doce para dividir. Alma já não temia sair à rua, nem evitava o olhar dos outros. Caminhava junto a Tomás, não atrás, e isso dizia muito. Naquela tarde, ao chegar em casa, encontraram um envelope na fresta da porta. Não tinha remetente, só o nome dela, Alma. Tomás o pegou com cuidado e o levou para dentro. Alma o observava com curiosidade. "É para você", disse ele entregando. Alma o abriu devagar, tirou uma folha escrita à mão, reconheceu a letra imediatamente. Era de sua mãe. A menina não disse nada enquanto lia. Seus olhos se moviam rápido, mas suas mãos tremiam. Quando terminou, a dobrou outra vez e ficou em silêncio. "Quer me contar o que diz?" perguntou Tomás com suavidade. "Diz que me ama, que nunca me deixou por não me amar, mas por ter medo, e que se eu quiser pode vir me ver." Tomás assentiu com calma. "O que você sente, Alma?" Baixou a vista. "Não sei. Quero vê-la, mas também tenho medo. E se não souber o que dizer?" "Não precisa dizer nada que não queira. Só estar. Às vezes estar é suficiente." Naquela noite Alma não dormiu. Ficou sentada junto à janela com seu ursinho nos braços, olhando as luzes da cidade. Quando amanheceu, tomou uma decisão. "Quero vê-la." Tomás a abraçou sem dizer uma palavra. Sabia que aquele momento marcaria um antes e um depois. O grande encontro. Organizaram o encontro com cuidado. Nada de parques desta vez. Fariam em casa, num ambiente tranquilo. Tomás cozinhou algo simples. Lúcia também esteve presente caso as emoções ficassem intensas demais. Tudo estava pronto. Quando a campainha tocou, Alma se escondeu atrás da porta do corredor. Não por covardia, mas por nervosismo. Tomás abriu. Valéria estava ali, mais magra, com o rosto cansado, mas com os olhos cheios de determinação. "Ela está bem?" Foi a primeira coisa que perguntou. "Está esperando no quarto dela." Valéria entrou com passos lentos. Cada objeto na casa parecia assustá-la. Quando chegou ao marco da porta, parou. Alma estava sentada na cama com a carta nas mãos. Levantou o olhar. Seus olhos se encontraram. "Oi, Alma", disse Valéria com a voz trêmula. A menina não respondeu. Levantou-se lentamente, caminhou em direção a ela. Ficaram frente a frente, mãe e filha, duas almas feridas, enfrentando o momento que ambas haviam sonhado durante anos. Valéria começou a chorar. "Me perdoa", murmurou, "por não ter estado, por não ter te protegido, por tudo." Alma a olhou em silêncio, depois deu um passo à frente e a abraçou. Não disse, "Te perdoo", não disse, "Te amo." Não foi necessário. Seu abraço foi a resposta. Tomás observou da porta com o coração apertado. Sabia que aquele momento não apagaria o passado, mas podia curar o presente. E naquela sala pequena e acolhedora, finalmente, 3 vidas quebradas começaram a se costurar, ponto por ponto, com fios de amor, medo e esperança. 3 anos depois. Passaram 3 anos. A casa de Tomás já não era silenciosa nem ordenada como antes. Agora havia risos, gritos, pratos sujos na pia e desenhos grudados na geladeira. Alma havia crescido. Tinha 10 anos, o cabelo mais comprido e uma risada que enchia qualquer cantinho. Já não dormia abraçada ao ursinho todas as noites, embora ainda o guardasse com carinho numa prateleira junto aos livros de histórias que costumava ler com Tomás. Valéria havia se mudado para um apartamentinho perto deles. Ainda lidava com os fantasmas do passado, mas fazia terapia, trabalhava como costureira e, principalmente, estava presente. Nem todos os dias eram fáceis. Às vezes Alma se irritava com ela sem razão clara.
Outras vezes a abraçava sem explicação, mas ambas haviam aprendido a habitar a incerteza sem se quebrar. Tomás, por sua vez, havia deixado a empresa. Cedeu seu posto a um sócio de confiança e se dedicou a uma vida mais simples. Descobriu que gostava de cozinhar, ajudar com as tarefas da escola e caminhar sem rumo fixo com Alma nos fins de semana. Nunca se nomearam como pai e filha, mas o vínculo entre eles era firme, inquebrantável. Um domingo à tarde, enquanto Valéria preparava café na cozinha e Alma desenhava na sala, Tomás organizava alguns papéis velhos e encontrou a carta. Aquela carta amassada com tinta borrada pelas lágrimas, escrita com desespero e amor por Valéria, a mesma que Alma havia lido e guardado como um tesouro durante tanto tempo. Pegou-a entre as mãos e a levou para a menina. Olha só o que encontrei. Alma sorriu ao vê-la. Pensei que tinha perdido. Abriu-a com cuidado, como se tratasse de um segredo antigo. Leu as palavras, embora já as soubesse de cor. Depois, com voz tranquila, disse: Posso escrever outra? Outra carta para sua mãe? Não, para mim mesma, respondeu. Como se fosse aquela menina de antes. Quero dizer a ela que está tudo bem agora, que sobrevivemos. Tomás assentiu emocionado. Me parece uma ideia linda. Alma procurou papel e lápis. Sentou-se junto à janela onde entrava a luz do entardecer e começou a escrever com calma, como se cada palavra fechasse uma ferida. Querida Alma, sei que você tem medo. Sei que dói seu peito de noite e não entende por quê. Mas quero te dizer que tudo vai mudar, que há pessoas boas mesmo quando parece que não há. Um dia vai parar de olhar para a porta, esperando que ela volte, porque vai descobrir que já não está sozinha. Vão te abraçar, vão te escutar e você, mesmo não acreditando, vai voltar a sorrir. Com amor, a alma que já não dorme em bancos. Quando terminou, dobrou com cuidado e guardou numa caixinha junto à carta de sua mãe. Depois foi se sentar entre Tomás e Valéria no sofá. Nenhum dos três disse nada. Não era necessário. O silêncio desta vez era paz. E nessa última página escrita sem rancor, fechava-se um ciclo de abandono e dor e se abria, sem pressa, uma nova história cheia de segundas oportunidades. Queremos saber de que cidade do Brasil você está assistindo este vídeo. Te lemos nos comentários. Se esta história tocou seu coração tanto quanto o nosso ao contá-la, não vá embora sem deixar seu comentário. Alguma vez sentiu que uma carta, uma palavra ou uma pessoa mudou o rumo da sua vida? Conte para nós aqui embaixo. Não esqueça de curtir se esta história te emocionou e compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que sempre há segundas chances, mesmo quando tudo parece perdido. E se você gosta de relatos cheios de emoções reais, reencontros inesperados e finais que curam, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Queremos saber de que cidade do Brasil você está assistindo este vídeo. Te lemos nos comentários.